Sei que vocês já conhecem bem essa história, mas deixa eu fazer um resumo breve da história. Então Jesus, ele está assentado perto de um poço, de uma fonte de água. Ele está muito cansado, ele parou ali para descansar. E aí chega uma mulher samaritana, para buscar água. E Jesus, pensa, Deus, né? Deus Emanuel, Deus encarnado, pede um favor para ela. Ele diz, me dá um pouco de água. E ela toma um susto, ela diz, como? O Senhor, você sendo um homem judeu, pede para mim que sou mulher samaritana? É nesse contexto que Jesus fala assim, olha, se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é que está te pedindo, você me pediria água e eu te daria uma água viva. Ela diz assim, mas como que o Senhor vai me dar uma água viva? De onde que o Senhor vai tirar essa água? O Senhor não tem nenhum balde, nenhuma corda, e o poço é fundo, não é? Aí Jesus diz, olha, quem beber dessa água aí, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, ela brotará para a vida eterna. Aí ela diz, uau, eu quero essa água. Me dá um pouco dessa água para que eu não precise mais voltar aqui para beber água, para buscar água. Aí Jesus fala assim para ela, então vai buscar o teu marido, traz o teu marido aqui. E aí ela diz, eu não tenho marido. Jesus disse, você falou certo, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e esse homem que você vive hoje não é o seu marido. Aí ela diz, uau, eu vejo que o Senhor é um profeta, não é? E aí ela diz assim, já que a gente está falando sobre religião, os nossos pais ensinaram que o lugar de adorar é aqui, em Samaria, mas os judeus dizem que é para adorar lá em Jerusalém. E Jesus diz, olha, não importa o lugar, o que importa é adorar a Deus de espírito e de verdade, não é? Aí ela diz, uau, não é? E ela fala assim, olha, eu sei que quando o Messias vier, ele vai ensinar todas essas coisas para nós. E Jesus fala para ela, eu sou o Messias, não é? Então, esse é o resumo da história. Agora presta bem atenção, o que é que eu quero conversar com vocês hoje à noite? Então essa mulher, a samaritana, ela representa alguém tentando saciar sua sede espiritual no lugar errado, numa fonte errada. Quer dizer, a expectativa dela é ali, ela vai ali todos os dias, ela tenta satisfazer a sede espiritual dela de várias maneiras, a gente vai ver. Agora, ela encontra com Jesus, inclusive numa fonte, ao meio-dia, não é coincidência, nós vamos ver isso também. Quer dizer, Jesus na verdade planejou aquilo ali para ter aquele encontro com aquela mulher. Jesus está ali, ao meio-dia com muita sede, mas Ele é Deus, Ele poderia fazer brotar água da rocha, sim ou não? Ele já tinha feito isso, não é? Deus já tinha feito isso lá no Êxodo. Jesus podia fazer qualquer coisa, mas Ele resolveu pedir para aquela mulher. É muito forte isso. Me dá um pouco de água. Na verdade, quando Deus pede alguma coisa para nós, irmãos, não é para Ele, é para nós mesmos. O maior beneficiado no final vai ser a gente, né? E aí, então Jesus está ali meio-dia, e ela chega meio-dia, mas ela não está cansada. Na verdade, ela está ali se escondendo a vergonha dela. Ela vai no horário que não tem ninguém pegando água. As pessoas iam buscar água no final da tarde, ia todo mundo, então ela vai escondidinha, escondendo a vergonha dela, talvez até se disfarçando, porque ela tem vergonha. E aí ela encontra Jesus. Eu acho tremendo demais isso. E daquele encontro nasce a maior missionária do Novo Testamento. Está falando hoje de enviando os nossos missionários. Aquela moça, irmãos, ela vai ganhar uma cidade para Jesus, sozinha. Jesus estava com os discípulos ali, eles também entraram na cidade, mas não trouxeram uma alma para Jesus. E aquela moça entrou na cidade e trouxe a cidade. O pessoal fala assim, a pregação do Pedro trouxe 3.000, muito top. Depois trouxe mais 2.000, 5.000 ao todo. Que evangelista! Irmão, essa evangelista deixou o Pedrão no chinelo. Diga-se de passagem, ela ganhou uma cidade para Jesus, né? Então, aquela moça que não tinha propósito, aquela moça que estava perdida, tentando saciar sua sede espiritual no lugar errado, de repente ela encontra o propósito da vida dela, se torna uma pessoa realizada, feliz. Quem está me entendendo?
Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar sobre a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. Então nós vamos aprender com essa moça. Como acharmos, como encontrarmos essa verdadeira felicidade. Como que a gente encontra esse propósito de Deus para a nossa vida. Que no final da nossa vida, velhinho, realizado, naquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente vai dizer igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Está feito, Senhor, está consumado. O que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. O que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Estou indo, Senhor. Amém, queridos? A gente não vai terminar a nossa vida frustrado, tentando buscar uma felicidade em um lugar que a gente jamais vai encontrar. Vamos aprender com essa moça? Quem está pronto? Então vamos ver então as 3 coisas que ela fez, que fez com que ela encontrasse essa verdadeira felicidade. Então a primeira coisa aqui, grita aí comigo: ela reconheceu a sua necessidade espiritual. Não é? Então isso serve para nós, reconhecer a nossa necessidade espiritual. Quem quer felicidade verdadeira? Amém, querido? Então a primeira coisa, você tem que reconhecer que você é um mendigo espiritual, eu e você. Nós somos mendigos espirituais, nós precisamos, nós necessitamos desesperadamente, sabe, dessa água viva. Então vamos ver aqui comigo João 4,13, quer ver? Me acompanha. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água aí? Porque ela falou assim para Jesus: como que você vai me dar água viva, se esse poço é fundo e você não tem balde? Você é maior por acaso do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço e nos entregou esse poço? Não é? Então a perspectiva dela é humana. Puxa vida, como assim? Esse poço aqui, essa água que a gente pode tocar, é tudo humano. Então Jesus fala para ela: olha, quem bebe dessa água aí, que você está colocando toda a expectativa, volta a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Diga glória a Deus. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então quando Jesus fala, quem bebe dessa água volta a ter sede, ele está dizendo: olha, irmãos, as coisas desse mundo não satisfazem, e não satisfazem mesmo. Não é? Então, a gente estava até orando agora ali com os pastores, e a gente estava falando sobre isso, sobre os paliativos, né, que essa geração tem buscado. Né? Essa samaritana mesmo, ela tinha 5 maridos. Quer dizer, sabe aquela pessoa que está buscando, né, uma satisfação nas coisas do mundo, nas coisas da terra. Aí ela começa um relacionamento com uma pessoa, daqui a pouco não dá certo. Aí aquela frustração, ela precisa colocar outra coisa para passar um pouco a dor emocional dela. Ela precisa de um outro anador, de um outro comprimido. Aí o outro relacionamento. Aí daqui a pouco acabou. Agora ela precisa de mais um relacionamento, e mais um relacionamento. E agora ela está no 5º relacionamento. E sabe, e agora ela está no 6º. E o tempo, esse é o problema dela. Talvez não seja o seu, talvez não seja o meu. Mas irmãos, como essa moça, às vezes nós estamos tentando colocar na nossa vida esses paliativos. É impressionante. Esses dias eu fiquei chocado com isso, eu nem sabia que existia isso. Tem coisa que eu nem sabia que existia. Eu estou aprendendo agora, né? Aí a gente reunindo com uma família, e olha a crise do casal. O marido, um jovem de 50 anos, né? Menino, 50 anos, né? Igual eu. E aí... viciado em jogo de esses joguinhos que os meninos são apaixonados, né? Não, deixa eu brincar, está brincando, está me tirando. Não, pastor, é isso, ele é viciado em jogo, ele passa o dia inteiro jogando esse joguinho do computador, do celular, e não trabalha, e viciado. Isso é um paliativo, você não está entendendo ou não? Uma geração de moças, esse dia eu estava falando, eu até me emocionei, a gente conversa com muita gente, né? Eu até me emocionei com pena dessa moça, menina linda, estava conversando junto com a Meila, a menina linda, dizendo: eu sou muito feia, eu quero fazer agora mais um como é que chama? Como é que chama? É mais um, né? Eu quero esticar mais um pouquinho para cá, mas menina, tu vai esticar o quê? Né? Eu tirar uma gordura, mas de onde que tu vai tirar gordura? Sabe, mas um padrão
inalcançável. Um padrão inalcançável. Não é? Até porque a moça, porque todo mundo é feliz até que se compara com o outro. Já viu isso? Já viram aquela parábola ali dos trabalhadores da vinha, né? Que aí o dono da terra vai lá e contrata um pessoal. Aí fala assim: olha, vou pagar para vocês 1 denário por vocês trabalharem um dia. Era uma diária muito boa, maravilhosa. Cara, o quê? Sério? Sério. E o cara feliz da vida, estão empregados, glória a Deus. Até que eles descobriram que quem trabalhou só 1 hora, eles trabalharam 8 horas, ganharam 1 denário. Estavam felizes da vida. Até eles descobriram que quem trabalhou 1 hora, ganhou o mesmo que eles. Eles foram lá com o dono da terra. Como assim? Como assim? Nós estamos infelizes, porque nós ganhamos menos. Aí ele falou: não, vocês não ganharam menos, nós não tratamos o salário. Vocês não ficaram felizes com o que você estava ganhando? E por que agora? Eu quis dar o mesmo para eles, é o meu dinheiro. Eu quis dar o que eu dei para vocês, por trabalharem 8 horas, eu quis dar para eles trabalhar 1 hora só. E daí, qual é o problema? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Ei, você está na sua fase. Você está na sua vida, não te compara com ninguém. Irmão, a comparação é a maior desgraça do mundo. Já viu? O cara está feliz no carrinho dele. Deus, ele vai agradecendo a Deus, louvando a Deus. Não é? Graças, no carrinho dele, ele vai cantando. Aí ele vai no shopping com o carrinho dele: Senhor, obrigado. O carrinho dele, né, 1900 e antigamente, primeiro carro dele. Aí ele para no shopping do lado de um carro maravilhoso. Aí ele olha para o carro dele. Acabou a alegria dele. Acabou a alegria dele. Não é? Irmão, curta a sua vida. Dê graças a Deus porque você está vivo. Porque você pode ver, pode ouvir, pode caminhar. Quem está comigo aqui? Entende? Então, irmãos, o que Jesus está falando para essa mulher? Olha, quem bebe dessa água aí que o mundo oferece, volta a ter sede. Quem bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede. Porque a água que eu lhe dou, ela gera em você algo para a vida eterna. Quem está me entendendo? Olha só, deixa eu ler para vocês aqui Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Que males são esses, Senhor? Que o povo dele cometeu, a igreja cometeu, Quais são esses 2 males? Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, tão ocupados querendo água do poço de Jacó, querendo saciar a sua sede com as coisas do mundo, estão correndo tanto atrás do vento, que eles se afastaram de Deus. E a segunda coisa, cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água. Ou seja, eles estão tentando de qualquer jeito, sabe, fazer uma cisterna para eles mesmos, mas essa cisterna não suporta, ela está rachada, está vazando, e é uma água contaminada, uma água suja. Eles estão infelizes. Hoje de manhã eu estava lembrando daqueles caras lá no tanque de Betesda, que eles estavam assim, a Bíblia diz que era uma multidão de enfermos, e eles estavam ali esperando a água se movimentar, porque eles acreditavam que se um anjo vinha, de vez em quando movimentava a água, e quem pulasse primeiro ali na fonte era curado de qualquer coisa. Irmãos, eles ficavam assim, ó, todo mundo, e nunca que essa água movimentada. Quem estava me entendendo que isso aqui é uma ilusão, e eles lá, todo mundo. E sabe o que? Jesus estava lá. Jesus está lá passeando, olhando aquela arrumação, né? Arrumação é coisa E aí Jesus olhando, rapaz, passeando, assoviando um hino. E os caras lá, todo mundo olhando lá coitados. E Jesus ali, irmãos, a igreja às vezes está assim, buscando algo no mundo que jamais vai satisfazer. E Jesus está lá: ei, estou aqui, rapaz, olha para mim. Aí finalmente, um paralítico lá, que estava lá, deu uma olhadinha para Jesus. Ele tirou os olhos daquela expectativa miserável, frustrante, que não faz nada, não é? Tirou os olhos de lá e olha para Jesus, dá uma olhadinha para Jesus. Jesus, olha, um cara prestou atenção em mim. Aí ele falou: e aí, tudo bem? O cara diz: tudo bem. Aí Jesus pergunta para ele, o cara lá todo entrevado na maca. Jesus fala assim:
Você quer ser curado? Quem está me entendendo é que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. É o primeiro ponto. Nós precisamos entender a nossa necessidade espiritual, a nossa miséria espiritual. Nós precisamos entender que o mundo não é capaz de nos suprir. E aí, Jesus diz para ele assim: então levanta daí, rapaz. Olha como é simples o negócio. O cara fala assim para Jesus, quando Jesus perguntou para ele assim: você quer ser curado? Ele disse: eu quero, mas não tem ninguém para me jogar lá. Quando a água se movimenta, já vai outro e pula no meu lugar para eu não sei andar, não posso andar, difícil para mim. Ou seja, a expectativa dele é humana. Ele está esperando por alguém. Tem um monte de gente na igreja esperando aquela oportunidade de alguém, aquele favor de alguém, aquele bom tratamento de alguém, que às vezes nunca vem. O cara passa uma vida inteira frustrada, colocando a culpa no mundo. Ei, olhe para Jesus. Jesus diz assim para ele: rapaz, tu quer ser curado? Quero. Então levanta. Tudo que ele precisa fazer é levantar. Aí o cara: sério? É sério isso? É, levanta. Aí o cara tenta assim, aí a perna já estica. É mesmo, olha, rapaz, levanta daí. Ele fica em pé, ele não acredita. Pega o teu leito, rapaz, vai embora para tua casa. Só isso? É, assim, está resolvido. Quem está me entendendo? Quem quer ser feliz de verdade? O que é que você precisa fazer em primeiro lugar? Reconhecer a sua necessidade espiritual. A água que sacia a sua sede não está no mundo, não está no poço de Jacó. A água que sacia a sua sede, só Jesus pode te dar. Diga glória a Deus. Tá bom, vamos passar para a segunda coisa aqui que a gente aprende com essa mulher. Então, a segunda coisa, grita aí comigo: reconhecer Jesus como Senhor. Qual que é a primeira mesmo? Reconhecer nossa necessidade espiritual. Agora, qual que é a segunda? Reconhecer Jesus como Senhor. Olha lá, João 4:25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Agora presta atenção. É interessante porque quando começa esse diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, ela chama ele de judeu. Como? Que você, como um homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Então o que Jesus era para essa mulher? Um homem estrangeiro ainda, né? Um judeu. Ela não estava entendendo nada. Pensa, ela estava adorando a Deus no monte, lá no Monte Gerazim, lá em Samaria. Ela se considerava uma pessoa religiosa, e Deus está do lado dela, e ela compara Deus, ela compara Jesus com um homem estrangeiro. Ela não sabe nada sobre Deus, presta atenção. Então, ela diz: como sendo tu judeu? Ou seja, ela viu Jesus como um homem primeiro. Quando Jesus falou para ela assim: olha, chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: verdade, tu não tens marido porque tu já tiveste 5 e esse que agora está com você é seu amante. Aí ela disse: uau, eu vejo que o Senhor é profeta. Agora já não é mais um homem qualquer, agora é um profeta. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente na igreja que só vê Jesus assim, tipo, como um profeta, que vê Jesus como um curador, um curandeiro, que vê Jesus como alguém que faz um milagre, mas não vê Jesus como Senhor. Quem quer ser feliz de verdade? Você precisa entender que Jesus é o seu Senhor. O que significa isso, pastor? Ele é o seu dono. A vida que você vive agora na carne, você não vive mais para você mesmo, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou. Quem está me entendendo? Tem uma história para ilustrar isso, que o cara, ele era um rico fazendeiro, e aí muito rico, crente, mas ele foi ficando cada vez mais rico, e cada vez viajava mais, e cada vez mais ocupado com os negócios. Ele aí comprou um avião, agora ele só vivia viajando no avião dele. Ou seja, a vida que ele estava vivendo não era para Jesus, era para ele mesmo. Aí um dia diz que ele estava viajando no aviãozinho dele, o aviãozinho dele caiu na fazenda dele, e ele morreu.
E o avião pegou fogo e ele ficou desse tamanho assim, ó, uma bolinha de 50 centímetros, assim, carbonizado. Quando ele estava morto ali, dentro do avião, o avião pegando fogo, Jesus apareceu ali, para ele. Né? Aí Jesus falou assim para ele: e aí, João, como é que tá? Claro, quando Jesus chegou, aí ele já abriu o olhinho, né? Ressuscitou ali, né? Só aquela bolinho. Aí Jesus falou assim: rapaz, eu posso te ressuscitar, eu posso te dar uma nova chance. Aí ele disse: molinho, né? Aí Jesus falou assim: agora é o seguinte, bora fazer um acordo aqui. Eu vou te ressuscitar, mas a vida que você vai viver, você não vai viver mais para você mesmo, você vai viver para mim, do meu jeito. Pode ser? Aí ele: mas é injusto. Ele já estava falando nessas alturas. Ele falou: mas isso é injusto, eu vou ser seu escravo. Aí Jesus falou: então tá bom, beleza, eu vou embora. Aí ele disse: não, eu estava brincando, eu topo. Aí Jesus então tocou nele, ele esticou uma perna, o outro braço, tá, zerado. Aí Jesus perguntou para ele assim: de quem é essa vida que agora você vai viver? Aí ele disse: é sua. Quem está me entendendo? Irmãos, a vida que nós vivemos, a Bíblia diz, nós não podemos vivê-la para nós mesmos, mas para aquele que nos ressuscitou da morte para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quem está me entendendo? Entende? Então, a segunda coisa é ver Jesus como Senhor, porque olha só, depois ela vai dizer assim: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Aí Jesus diz: eu sou o Messias, eu sou. Aí ela então, naquela hora, encontra a fonte de água viva, ela se prostra, ela declara: dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Amém, queridos? Ou seja, ela entendeu que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Agora preste bem atenção, eu quero assim profetizar sobre a sua vida agora, porque, irmãos, é muito interessante. Quando Jesus ia para Samaria, ele falou assim para os discípulos: olha, é necessário eu passar por Samaria. Os discípulos nem entenderam, porque apesar de o caminho por Samaria ser o mais curto, da Judéia para a Galiléia, os judeus não passavam por dentro de Samaria. Por quê? Porque eles acreditavam que se eles tomassem uma água de um samaritano, eles se contaminariam espiritualmente. Então, Jesus não precisava passar por Samaria, mas ele precisava passar por Samaria por causa daquela mulher. Quem está me entendendo? Isso é muito tremendo, né, irmãos? Então, na verdade, tudo foi planejado no céu para alcançar aquela moça, e através daquela moça, Jesus alcançaria uma cidade. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu tenho orado sobre isso. Senhor, alcança os meus samaritanos, alcança os meus parentes que estão buscando essa felicidade num lugar que não é, sabe, num lugar falso, que não vai trazer essa felicidade. Alcança eles. É necessário que o Senhor os encontre. O Senhor quer encontrá-los, o Senhor quer salvá-los. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua família, que Jesus vai ter um encontro com essas pessoas. Essas pessoas que estão frustradas, buscando uma água numa cisterna rota, que estão buscando felicidade onde jamais vão encontrar. Jesus vai encontrar com elas. Quem crê nisso? Amém, queridos? Inclusive nós vamos ter um encontro com Deus agora, esse final de semana. Ainda dá tempo. Ainda tem vaga para você fazer sua inscrição, amém? Muito bem, para a gente terminar agora, deixa eu terminar, então me ajuda aqui, quem quer ser feliz de verdade? O que é que a gente tem que fazer? Reconhecer nossa necessidade espiritual. Sou um mendigo espiritual, eu preciso dessa água viva. Agora, a segunda coisa, o que eu preciso fazer? Reconhecer Jesus como o Senhor, não só como meu Salvador, meu abençoador, meu milagreiro. Ele é meu dono. Cadê a Yasmin? Cadê a Yasmin? Não é? Tá aí a Yasmin, né? E tá aqui a Josi. Imagina, Josi, Deus falasse contigo: eu quero a Yasmin, sei lá, na Índia, né? Na Índia, até porque ela tem um perfil assim meio indiano, né? Já pensou? E aí? Não, Jesus, tu és o meu Senhor. Aleluia, não é? Então, imagine, irmão, o que Jesus falar para você, você vai realmente tratá-lo como Senhor?
não é? Amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, isso é tratar Jesus como Senhor. Você quer ser feliz? Quer ser feliz? O que Jesus fala? Pastor, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Olha a sua Bíblia, olha a palavra e obedeça a palavra de Deus. Quem está comigo aqui? Eu nem vou ficar dando muitos exemplos, porque eu acabo acertando o seu. Mas você sabe, Jesus tem falado no seu coração, obedeça, Ele é o seu Senhor. Segundo lugar, quem quer ser feliz precisa servir a Jesus. Então, reconhecer a sua necessidade espiritual, reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida e servi-lo. A terceira coisa, grita aí, servi-lo. Então olha só o que diz João 4:28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. E o que ela fez depois que ela deixou o cântaro? Ela foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Então preste bem atenção aqui, irmãos. Olha, deixar o cântaro é uma mensagem que evidencia a nossa conversão genuína. Hoje a gente vai colocar aqui no o nosso salvômetro. Será que eu fui salvo mesmo? Será que eu nasci de novo mesmo? Ou será que é só uma religião? Será que eu estou realmente tendo um relacionamento com Jesus? Ou eu estou adorando Deus lá no Monte Gerazim? Será que eu estou bebendo da fonte de água viva? Ou eu estou bebendo do poço de Jacó? E o tempo todo eu estou voltando lá para beber água? Quem está comigo? Olha lá. Ela tem um encontro com Jesus e a primeira coisa que ela faz, ela deixa o cântaro dela. Agora presta atenção, o que significa deixar o cântaro? Tem três coisas que deixar o cântaro significa, vocês vão concordar comigo. Primeira coisa, o cântaro dela, claro, é grande, muito grande, de barro, pesado, não é? Ela fazia uma viagem para chegar naquele lugar, naquele poço de Jacó ali, e ela deixa o cântaro ali cheio de água. Então a primeira coisa que significa deixar o cântaro é dizer assim: Senhor, o meu trabalho é para ti, pode beber do meu trabalho, pode beber da minha água, eu quero te servir. Deixa eu falar uma coisa para você: se você foi salvo, você tem um desejo de servir a Jesus. Tem uma parábola na Bíblia, que Jesus fala essa parábola, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre ele. O Simão que estava lá, o dono da casa, falou no coração dele assim: se ele conhecesse essa mulher, ele não teria recebido esse presente. Aí Jesus percebeu, e Jesus falou assim para o Simão: Simão, eu quero fazer uma pergunta para você. Aí ele falou assim: tinha um credor, e esse credor tinha dois devedores. Um devia 50 reais, o outro devia para ele 50 mil. O credor perdoou os dois. Quem você acha que vai amar mais o credor? O que vocês acham aqui? O que vocês acham? Um me deve 50 reais, o outro me deve 50 mil reais. Eu perdoo os dois, quem vai me amar mais? Fala aí. Quem se sente mais perdoado, Jesus falou. Simão, você falou certo. Quem vai amar mais é o que se sente mais perdoado. Eu entrei na sua casa, a casa era sua, e você foi incapaz de me servir, de lavar os meus pés, de me servir. Essa mulher, que é uma prostituta, que você está acusando ela de prostituta, essa mulher se sente tão perdoada que ela me serviu com o melhor dela. Diga assim: quem foi perdoado, ou seja, quem foi salvo, quer servir. Não coloca dificuldade para servir a Jesus. Então quando ela deixa o cântaro, ela está dizendo assim: Senhor, eu quero te servir. A missionária descedentada foi levar água viva para a cidade, não é? Aquela mulher que era uma prostituta buscando água na cisterna rota, assim, ela é saciada, ela é salva, ela encontra com o Messias, ela sai correndo de lá para dar água para todo mundo. Agora a segunda coisa que significa deixar o cântaro significa deixar o peso para ir mais rápido. Olha aqui para mim, ó. A Bíblia diz que o pecado ele é como um laço, que prende a gente, que tenazmente nos assedia. Hebreus fala isso. Então quando eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou preso, eu não consigo caminhar para o propósito de Deus. Então o que essa mulher está dizendo? Ela está deixando o peso,
como se ela estivesse deixando o pecado para ela correr mais rápido para ela cumprir a missão dela. Quem está me entendendo aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem foi salvo? Quem foi salvo de verdade? Quem teve um encontro com Jesus quer deixar o pecado. Não é? Até eu falo assim, né? Porque a salvação é de graça mediante a fé. Então, a salvação é a justificação. Eu fui justificado dos meus pecados. Jesus pagou os meus pecados. Agora, se eu fui justificado, a evidência disso é a santificação. É eu querer fazer a coisa certa. Sabe, o cara está na igreja não sei quanto tempo e continua vivendo uma vida de pecado. Irmão, ele não foi salvo ainda. Porque quem foi salvo quer se livrar do laço do pecado. Palavra dura essa, pastor. Mas é isso mesmo, irmãos. Quem for salvo, deixa o cântaro. E deixar o cântaro significa realmente deixar o peso para correr mais rápido. E a última coisa, deixar o cântaro. Quando ela deixa o cântaro, ela está dizendo para Jesus: eu vou voltar, eu quero ouvir mais, eu quero estar outra vez com o Senhor. Aqui é o penhor de que eu vou voltar, é o meu cântaro, o meu material de trabalho. Eu vou voltar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você foi salvo, você quer congregar, você tem um desejo de voltar de novo, de aprender de novo, de estar mais uma vez longe de Jesus, perto de Jesus. Irmão, não existe esse negócio de fui salvo e eu venho na igreja uma vez por mês. Eu fui salvo, venho na igreja, né? Um final de semana não, outro também não. Não existe isso, irmão, não existe isso. Você não deixou o cântaro ainda. Quem está comigo aqui? Dá um sorriso para mim assim, para eu pensar que vocês estão me amando, estão gostando de apanhar. Mas, irmãos, isso é felicidade verdadeira. É a gente tratar Jesus de forma séria. Amém, queridos? É a gente reconhecer: meu Deus, essas coisas do mundo não vão me saciar. Eu preciso da água viva. Meu Deus, eu preciso reconhecer Jesus como meu dono, o Senhor da minha vida que manda em mim. Meu Deus, eu preciso servi-lo. Ele fez muito por mim, Ele morreu pelos meus pecados, Ele me deu vida eterna, Ele é o maior dom. Lembra que Jesus falou para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, o presente que Deus te deu, a salvação, e se você soubesse quem está falando com você, você pediria para mim e eu te daria. Eu não negaria a água viva. Amém? Irmão, Jesus é o maior dom que nós temos. O maior dom que nós temos. O maior dom que você pode receber não é um nariz novo, ou uma pele nova, ou um corpo novo, ou um carro novo, ou muito dinheiro no banco. Irmão, essas coisas tem que vir a reboque. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ei, as demais coisas serão acrescentadas. Daqui a pouco você está com o nariz novo, aleluia. Mas não exagere, irmão. Está sendo criada uma nova espécie humana, viu? Rapaz, é um ser extraterrestre. É incrível. O cara é um povo esquisito. Ei, o que nós precisamos, irmãos, é entender isso. Rapaz, eu quero ser feliz, então eu quero servir a Jesus. Como é que eu posso viver uma vida aqui na terra? Eu fico assim, irmão. Como é que eu posso deixar passar a minha vida sem fazer nada por aquele que deu a vida por mim? Pastor, mas o que é que eu faço para Jesus? Não é? Sabe, tem gente que pensa assim: olha, fui para a igreja domingo, viu? Eu fui para a igreja. Fiquei lá 1h30 na igreja. Já paguei minha penitência, aleluia. Você não fez mais do que a sua obrigação, irmão. Congregar e adorar o seu Deus. O que é servir a Jesus então, pastor? O que é servir a Jesus? É você participar daquilo que é mais importante para Ele. O que foi mais importante para Jesus? Irmão, pelo que Jesus morreu? Por que Jesus veio aqui na terra? Por que Deus se fez homem e habitou entre nós? Responde aí, por quê? Para salvar o perdido. Por que Ele morreu? Para salvar o perdido. Por que Ele derramou a vida dele aqui na terra? O sangue dele, para salvar o perdido. Por que Ele
venceu o pecado? Por que como ele se tornou um homem e foi tentado em todas as coisas e venceu o pecado? Para poder salvar o perdido. Irmão, tudo que Jesus fez aqui na terra foi para salvar o perdido. Quando você se envolve nisso de alguma maneira, você está servindo a Jesus. Você está deixando o seu cântaro e correndo para fazer algo de valor eterno para Ele. E assim você vai encontrar a sua felicidade. Pensa aquela mulher que era desprezada, aquela mulher que era condenada, aquela mulher que ia para o poço meio-dia para ninguém olhar para ela. Aí quando ela fala para todo mundo de Jesus, não é? Interessante, eu estava lendo essa história, a estratégia dela, vamos usar a estratégia dela. Olha a estratégia dela, ela não chega lá pregando como uma pregadora, agora ela aceitou Jesus, agora ela vai pregando para todo mundo, não. Ninguém respeitava ela, se ela fizesse isso, ninguém ia ouvir. Ela chega lá e diz, olha, eu conheci um homem, e ele descobriu tudo a meu respeito. Ele descobriu os 5, ela se humilhou. Ela descobriu meus 5 ex-maridos, ele descobriu meus 5 ex-maridos, e descobriu até que eu tenho um amante. Será ele o Messias? Ela fez uma pergunta e os caras ficaram se olhando. É impressionante essa estratégia dela, né? Da pergunta em vez de uma afirmação. Se eu falasse para vocês, olha aqui para mim todo mundo, proibido a partir de agora, vocês não podem pensar num Fusca rosa. Não pense num Fusca rosa. Não pense no Fusca rosa. O que é que você pensou? Ela fala assim, será que ele é o Messias? Aí os caras ficaram se olhando. Eu posso imaginar um dando um passinho para trás e se escondendo do resto e saindo correndo para saber se era ou não era. E daqui a pouco todo mundo e toda a cidade lá. Agora pensa nessa mulher que era desprezada, discriminada, que teve um encontro com Jesus, que bebeu a água da vida, que reconheceu Jesus como seu dono, seu Senhor. Imagina essa mulher agora, como ela se tornou uma pessoa respeitada na cidade. Pô, nós temos que agradecer você, porque você salvou nossa vida. Agora nós entendemos, achamos o Messias que pagou pelos nossos pecados. Muito obrigado, vem cá, você pode participar da nossa casa, porque também você mudou de vida. Irmão, vocês estão entendendo que ela encontrou a felicidade verdadeira? Ela encontrou a fonte de água viva. Ela não precisa mais beber água de uma cisterna rota, apodrecida, mundana. Ela encontrou Jesus. Amém, queridos? Quem quer ser feliz de verdade? Amém. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Quero terminar com essa oração. Eu quero ser feliz de verdade.